O assunto agora é Dudu. O Dudu que pode, deve fazer a sua estreia hoje no Atlético contra o Internacional, jogo na Arena MRV. E aí você deve estar se perguntando: o Dudu deve ser titular ou não? Aliás, me dê aqui nos comentários a sua resposta, a sua opinião. Eu acho que sim, por alguns motivos. O Dudu já está treinando há um tempo, praticamente há um mês no Atlético. O Dudu, quando ele é sacado pelo Léo Jardim, do time do Cruzeiro, do time titular do Cruzeiro, ele não estava jogando mal, o time como um todo não estava bem. Mas o Dudu, até por essa questão que o Léo Jardim, prioriza, né, que é de determinação, de intensidade, de vontade, de comprometimento, inclusive defensivo, o Dudu, dentro das suas limitações, e quais são as suas limitações? Ele não é um volante pela beirada, ele não é um marcador, né, mas eu acho que ele corria para trás, dava a sua contribuição e vale lembrar que o Dudu teve uma lesão grave, ficou um bom tempo parado. Quando ele volta a jogar, ele tem problemas ali com a Leila, com o Abel, ainda no Palmeiras, então ele tem uma minutagem pequena e ele vai retomando o seu ritmo de jogo, a sua melhor condição física e técnica, aos poucos. Então acho que ele estava num processo de evolução. O Dudu do Cruzeiro chega perto do melhor Dudu que a gente viu jogar, principalmente no Palmeiras? Não, claro que não. Mas eu acho que ele estava num processo de evolução. O Dudu não estava jogando mal, ele não estava na sua versão prime, mas não estava jogando mal. Então o que acontece? Ele acaba deu aquela confusão toda, que eu nem vou entrar no mérito, até porque o Léo Jardim, ele está provando que ele tá certo, né, eu nem acho que o Dudu deveria ter pago aquela conta, mas o Dudu evidentemente deveria ter reagido melhor. Se o Dudu tem um pouquinho de paciência, ele estava aí nesse grupo que, nesse momento da temporada, está se mostrando, vitorioso, né. Afinal de contas, o Cruzeiro não perde no Campeonato Brasileiro há 6 partidas, se você juntar todas as competições, Sul-Americana que foi eliminado e a Copa do Brasil, são 11 jogos sem perder. Mas o Dudu não teve paciência, essa é uma outra história que já ficou para trás. Mas o Dudu, ele tira um período ali para viajar com a esposa, depois que ele sai do Cruzeiro, e depois já se apresenta ao Atlético, está treinando lá. Segundo a gente ouviu dizer, está treinando bem, e acho que ele, eu já dou a minha opinião, me antecipando, quero saber a sua, eu acho que ele deve ser titular sim, no jogo de hoje contra o Internacional. Por quê? Primeiro porque não tem o Coelho ainda, né, o Coelho ainda se recupera de lesão. Coelho é um dos casos do Atlético em que o Cuca tem poucas opções, quer dizer, tem poucas boas opções, e aí você vai esticando demais a corda, né. Você vai esticando demais a corda. O Coelho foi um caso desse, jogou praticamente todos os jogos o tempo todo, uma hora você não aguenta. Aconteceu também com o Alan Franco, aconteceu com o Arana, chegou a acontecer com o Lianco, né, então não tem como, né. De qualquer maneira, o Coelho está fora, o Lianco está fora também, mas essa é uma outra questão. E aí o que acontece? O Cuca ele já deu oportunidades para alguns jogadores que acabaram não se firmando, né. O Bernard, que é um cara que eu gosto muito, que já jogou muita bola, que tem um passado glorioso, inclusive pelo Atlético, o Bernard não conseguiu se firmar, o Igor Gomes muito menos, né, muito menos. Ele também tinha a opção de colocar o Fausto Vera como volante e adiantar, por exemplo, algum jogador de meio campo, ou o Scarpa, ou se o Rubens, pudesse jogar no meio campo. Ele também tentou o Fausto Vera e evidentemente não deu certo. Ele tentou o Caio Paulista na lateral para adiantar o Rubens, também não deu certo. Ele tentou um zagueiro pelo lado esquerdo, o próprio Júnior Alonso, também não deu certo. Então tudo que ele tentou de alternativa para tirar um dos titulares para colocar, algum reserva desses aí que eu citei, não deu certo. Então, eu acho que ele meio que esgotou essas possibilidades. Aí tem o Dudu treinando, o Dudu já trabalhou com ele, sabe como ele gosta de jogar. Tá disponível, tá bem e tá afim, eu acho que é a substituição natural para o Coelho, não vejo muito por onde. Aí você vai falar: "E o Júnior Santos?". Cara, o Júnior Santos, ele teve muitos problemas aí, né, desde que foi contratado pelo Atlético. O Júnior Santos, as férias dele foram em janeiro, por causa do Mundial de Clubes que o Botafogo disputou. Ele não fez pré-temporada, ele se apresentou ao Atlético e o Cuca já botou ele para jogar. Aí, na sequência, ele acabou se machucando. Aí fez um trabalho de recuperação, depois de transição e de preparação, mas ainda não está daquele jeito.
né, então ainda não está daquele jeito, mas eu ainda acredito evidentemente no Júnior Santos, porque ele jogou bem o ano passado, não foi há 10 anos atrás, ele jogou bem o ano passado, mas ainda não, né, então por isso que eu acredito sim que o Dudu possa ser a melhor alternativa, Dudu, Rony e Hulk, né, seria a linha ofensiva, até porque o Dudu é um jogador mais inteligente, é um jogador que tem condição de trocar figurinha, de dialogar com o Hulk. Então, acho sim que o Dudu é uma boa opção. E você, acha que o Dudu tem que sair jogando hoje no Atlético contra o Internacional? Qual é a sua opinião?